paz de Jesus esteja com sua casa. Vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus, atrai o público e a audiência, coloca as pessoas certas para ouvir essa ministração desse salmo hoje. Abre a mente e o coração e impeça os demônios de roubar essa palavra do coração do ouvinte. Assim seja, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou explicar para você Salmos 8. Em Salmos 8 diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Na nota de rodapé da Bíblia de Estudo: oi, Sabrina. Paz de Jesus esteja com você. A nota de rodapé diz assim: em louvor ao Criador, não ao homem. Como fica evidente na doxologia que lhe serve de moldura, de quem se sente maravilhado diante do seu modo soberano de ordenar a criação. Claramente fornece os espetáculos, mas Davi fala com base em sua experiência de realidade. Talvez numa noite brilhante, sem nuvens, quando o vasto exército de luzes celestiais, que se estende de horizonte em horizonte, apagou das suas meditações os horizontes em os pequenos assuntos de todos os dias. Ocupava sua mente os pensamentos mais profundos. Dois assuntos o impressionam de modo especial: a glória de Deus refletida nos céus estrelados e a condescendência espantosa de Deus ao levar em conta o homem tão fraco, ao coroá-lo com glória quase divina e outorgar-lhe poder senhorio sobre suas criaturas. Bem, né? Então, o salmista, observando a criação, ele fica admirado com tudo o que foi criado, mas não só isso, com o poder que Deus deu, né, a nós, os homens, os seres humanos. Sobre o título, a palavra hebraica Gitit pode se referir ao lagar, cântico do lagar, ou à cidade filisteia de Gate, lira ou música, giteia. Bem, pode ser que ele escreveu esse salmo quando ele estava próximo da cidade de Gate, dos filisteus. Outra nota: Deus poderoso, cuja glória é revelada de um lado dos céus até o outro, ordena e evoca o louvor de criancinhas para silenciar as potências das trevas que se colocam em ordem de batalha contra ele. Busca vingança, que dá o contragolpe na sua vingança maldosa. A vastidão e a majestade dos céus como a obra de Deus evocam admiração por aquilo que o Criador tem feito em favor do homem, tão minúsculo que hoje existe e amanhã já se foi. A queixa de Deus leva o homem demasiadamente a sério. Do 4 ao 6. Citando a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, aplica esses versículos a Jesus, que, como Filho encarnado de Deus, é tanto o representante do homem
quanto àquele que o destino determinado para o homem será plenamente realizado. O autor de Hebreus, portanto, faz uso, assim, das implicações escatológicas dessas palavras, não proféticas no seu testemunho de Cristo. Paulo faz o mesmo no versículo 6, em 1 Coríntios 15, 27, que a mesma palavra hebraica é traduzida como nós. Começa o verso que serve de centro do Salmo, muitas vezes em sinônimo poético do homem. Seres celestiais, as criaturas angelicais exaltadas que existem ao redor de Deus no seu âmbito celestial. O domínio pelo homem é real, faz parte de sua honra e glória, e é o seu destino. O sentido escatológico aproveitado por Paulo e o autor de Hebreus, mas não é absoluto nem independente, é participação em condição de subordinado do governo de Deus. É uma dádiva e não um direito. Bem, né? Como esse salmo diz, Deus nos permitiu governar, isso é uma concessão dele, mas não um governo absoluto, mas sim um governo subjugado, onde nós governamos aqui, porém Deus governa acima de nós. E esse mesmo texto, ele é citado em outros textos bíblicos, fazendo um paralelismo entre a glória que nós recebemos de Deus como criaturas, sendo Ele muito mais glorioso como Criador. Bem, como está escrito aqui, o rei Davi, ele parou, né, um certo dia, e observando a criação, ele chegou em algumas conclusões. A primeira, de que nós somos tão pequenos e insignificantes, e de que Deus é tão grande. Ou seja, quando um ser humano ele para observar de fato a magnitude e majestade da criação de Deus, da criação dele, você chega nessa conclusão. Você fala, nossa, tudo isso daqui não apareceu do nada. Tudo isso aqui, de forma impossível, teria aparecido do nada. Você olha e diz, como que essas coisas poderiam existir? E você chega na conclusão mais óbvia, só pode ser que há um Deus todo-poderoso que estabeleceu todas essas coisas. Mas aí, quando você observa o tamanho das coisas, o tamanho do planeta, o tamanho do universo, o tamanho das estrelas, o tamanho, por exemplo, de uma baleia, o tamanho dos oceanos, você fala, bem, seja quem for que criou, ele é muito poderoso, porque qual ser humano poderia criar coisas dessa magnitude? Nenhum. Então isso arremete à sua pequenez, o quanto você é inferior em poder a esse ser que criou tudo. Então, a grandeza de Deus revela a nossa pequenez, né? O nosso tamanho, que é pequeno. Os homens, com os seus corações, depois que nós caímos na queda, nos tornamos orgulhosos. Então, a língua, ela se vangloria, ela se orgulha de grandes coisas. Quando você não faz essa contemplação, porque quando você faz, você percebe que, na verdade, você é muito pequeno. Você é muito insignificante diante de toda essa majestade, toda essa magnitude. Isso ajuda você a ser humilde, né? Você olhar a sua incapacidade, e com esse olhar você perceber quem você realmente é. Você é como um grão de areia no mar para Deus, né? Você seria minúsculo, pequeno,
insignificante diante dessa majestade e magnitude que ele tem. Então Davi, cala a boca. Então, diante dessa majestade e magnitude que ele tem, você tem a revelação da sua pequenez, do quanto que você é insignificante. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo. Bem, o texto bíblico, ele revela que toda a criação, ela louva ao Senhor. Mas é claro, de formas distintas, né? Então, até as estrelas emitem sons, os animais emitem sons, e tudo isso rende um louvor ao Eterno, ao Criador. E o texto diz que o Senhor firma o seu nome nas criancinhas. E outro texto de Salmos diz também que da boca das crianças eles suscitam um perfeito louvor. Bem, as crianças, como nós sabemos, elas são bem tratadas pelo Senhor. O Senhor Jesus, uma certa vez, estava recebendo a visita de algumas crianças e os discípulos disseram: Mestre, o Senhor quer que a gente espante essas crianças daqui? E ele disse: não, deixai vir a mim as criancinhas. O Senhor, ele tem um carinho especial pelas crianças, né? E nesse carinho das crianças, ele tira louvor, ele firma o seu nome poderoso, assim como Davi está observando. Veja bem no versículo 3: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, pergunto, quem é o homem? Ou seja, você olha essa grandeza desse Deus e você pergunta, mas quem eu sou mesmo para Deus se importar comigo? Porque tem tanta coisa grande no universo, por que ele se importa comigo? Depois ele vem e diz: o Senhor nos fez apenas um pouco menor do que os anjos. Nos fez um pouco menor do que os anjos e nos colocou com domínio nesse mundo. Isso está escrito em Gênesis. Em Gênesis, nós temos a revelação de que o Senhor disse que nós deveríamos dominar e subjugar a terra. Então veja bem, o que somos nós para o Senhor se importar conosco, a ponto de colocar até o governo em nossas mãos? Nós não somos nada. Então, essa humildade necessária, né, para se aproximar de Deus, ela ativa em você um coração correto, aquele coração de adoração, né? Porque se você se acha grande, não há motivo para você adorar alguém, porque talvez você crê que você seria o maior, né? Mas se você se vê como pequeno e reconhece que há um Deus grandioso, você pensa, eu preciso de louvar, reconhecer, honrar e adorar esse Deus. Então, essa contemplação da criação, ela colabora com a humildade do seu coração, que levará você a entender que você foi criado para um propósito de dominar, governar, não ser dominado nem governado, e que existe o seu Criador, do qual é superior a você, do qual você deve a Ele louvor, honra e glória. Então, sempre contemple a natureza, assim como o rei Davi fazia. Tire tempo para olhar para as árvores, para os animais, para o céu, para as estrelas, para as nuvens, para o sol, para a chuva, para os trovões. Contemple essa criação. Isso ajuda você a se conectar com a verdade de que há um Criador, há um céu, há um inferno, e de que você tem um propósito, você foi criado não por acaso, existe uma razão para a sua existência, e esse ser todo-poderoso se importa com você.
apesar de você ser menos que um grão de areia no deserto, Ele se importa com você. Veja quão maravilhoso é esse amor de um Deus tão grande, tão poderoso, se importar com alguém tão pequeno. Não é assim? Então, oremos. Meu Pai, que em nome de Jesus, essa pessoa que assistir a esse vídeo possa entender que um Deus tão poderoso e tão grande se importa com ela, ama a ela e quer que ela seja salva de seus pecados. Jesus, ajuda para que nós tenhamos esse olhar clínico de avaliar a sua criação, o seu planeta e reconhecer a obra das suas mãos, que há um Criador, que há um Deus por detrás de tudo isso e que é loucura e burrice o ateísmo. Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa tenha convicção através da obra das suas mãos de que há um Criador e de que esse amor dele é muito poderoso, uma vez que esse Criador se importa com ela. Assim seja, no nome de Jesus Cristo, conduza todos nós a louvor e adoração ao seu nome.